Olá, galera, tudo bem? Então, vamos iniciar aí o nosso próximo conteúdo. Então, o nosso próximo conteúdo, ele está exposto, tá? Ele está explicado lá no CPC 00. Ele é uma parte do CPC 00. São as chamadas características da informação contábil, tá? Então, o que é as características da informação contábil? As características da informação contábil são divididas em dois grupos. Então, o primeiro grupo, a gente fala que são as características de informação contábil fundamental, tá? Então, o que quer dizer fundamental? Fundamental é que devem ser seguidas. Então, as informações contábeis das demonstrações contábeis que devem ser que são as fundamentais, elas devem ser seguidas nos nossos procedimentos contábeis. Já o outro grupo que nós temos são características de informação contábil de melhoria. Ou seja, o que nós podemos fazer, quais são as características que nós podemos observar a mais nos nossos procedimentos contábeis para que as nossas demonstrações contábeis fiquem ainda melhor de ser analisadas. Então, essas características de melhoria, elas não são obrigatórias, elas são facultativas. Mas o CPC fala, ele emite uma norma aí, que o contador ele deve seguir também essas características de melhoria, para que realmente as demonstrações contábeis estejam informações claras e transparentes e, mais importante, fidedignas, ou seja, que eu posso utilizar uma demonstração contábil para tomada de decisão para minha empresa. Eu posso tomar a decisão de aumentar ou não as minhas metas, de vender ou não vender para tal cliente, de comprar ou não de tal fornecedor. Então, a demonstração contábil ela tem que ter informações tanto fundamentais como de melhorias, para que as demonstrações contábeis elas sejam realmente transparentes, elas espelhem realmente o que a empresa está passando, a situação da empresa, a situação financeira da empresa. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai iniciar esse conteúdo, tá? Lembrando que é o último conteúdo do nosso bimestre. E depois disso, nós vamos fazer atividades e na próxima semana nós iniciaremos aí a nossa revisão para a prova, tá? Para avaliação. A gente fala que é uma prova, mas na verdade é um trabalho online que vai ter característica de avaliação. Vamos lá, então. Deixa eu diminuir aqui. Então, característica da informação contábil. Fundamental são aquelas, então, que o CPC emite normas falando que elas devem ser observadas obrigatoriamente nos nossos procedimentos contábeis, nas nossas demonstrações contábeis. E de melhorias, elas são facultativas, mas vale lembrar que se essas informações elas forem observadas nas nossas demonstrações contábeis, nós teremos aí informações mais reais, mais transparentes, mais claras, que realmente vão embasar aí a tomada de decisão de gestores ou de qualquer tipo, de demais tipos de usuários da contabilidade. Então, aqui, a estrutura conceitual, regida pelo CPC 00, divide as características da informação contábil em dois grupos. Então, como eu falei, as características, a característica de informação contábil fundamental, que são aquelas que devem ser seguidas obrigatoriamente, emitidas por normas, e a de melhorias, que o CPC fala assim, ó, pedido, é aconselhável que se utilize as características de informações de melhoria para que as informações contidas na DRE, no balanço, na DFC, na DVA, sejam o mais próximo possível da realidade da empresa, tá? Então, podemos perceber aí que o CPC 00, ele tem uma espécie de hierarquização entre os dois grupos. Então, que tem a obrigatoriedade e o outro que fica aí como facultativo para o computador seguir ou não, tá? Então, a diferença entre as duas
entre os dois grupos é que um é obrigatório, ele não pode faltar, ele deve ser visto intrinsecamente nas demonstrações contábeis. E o outro é características de melhoria, que se pede, se aconselha que sejam utilizadas, mas não que são obrigatoriamente utilizadas, tá? Então, aqui, vamos iniciar falando sobre as características qualitativas fundamentais, ou seja, aquelas que são obrigatórias. Então, as características qualitativas fundamentais, elas são apenas duas. Chama-se relevância e representação fidedigna. Então, vamos iniciar aí falando sobre a relevância. Característica qualitativa fundamental denominada relevância. Então, a relevância é uma informação contábil que é aquela capaz de fazer a diferença na tomada de decisão que são tomados pelos usuários. Então, as decisões que vão ser tomadas pelos usuários com base nas demonstrações contábeis. Então, a informação contábil financeira, ela é capaz de fazer a diferença nas decisões e se ela tiver poder preditivo, confirmatório ou ambas. Então, o que é uma informação relevante? São aquelas que podem fazer previsão futura sobre o desempenho da entidade, ou seja, que avalia como a entidade está hoje comparado com como a entidade era no passado. O que é isso? Isso eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de informação relevante. O passivo comparado, o ativo comparado com o passivo. Então, é quando nossas demonstrações contábeis, elas nos permitem fazer uma análise. Então, demonstrações contábeis relevantes é o meu ativo comparado com o meu passivo, ou também os chamados balanços comparativos, que são aqueles que, por exemplo, comparam o ano que trazem informações de 2018 e 2019. Então, são balanços comparativos, que já trazem valores tanto de um ano como de outro. Que daí, para nós, por exemplo, para nós profissionais da contabilidade ou para demais usuários da contabilidade, já podem bater o olho e ter uma ideia se aquela empresa ela adquiriu mais passivos ou se aquela empresa melhorou o desempenho financeiro econômico dela, porque os ativos em relação a caixa e banco aumentaram de um ano para o outro, ou se houve o contrário, adquiriu muito mais passivos, quase não tem caixa e banco. Então, a característica relevância é quando as demonstrações contábeis, elas são dadas de formas comparadas, igual os balanços comparativos de um ano para o outro, 2018 e 2019, como eu falei para vocês. Então, balanços comparativos. Pessoal, toda vez que a gente fecha um balanço e temos que mandar um balanço para o governo, temos que mandar um balanço para as instituições financeiras, geralmente nós devemos mandar balanços comparativos. Tá? Geralmente compara um ano com o outro. Então, o ano X1 e X2, tá? Então, exemplo, 2018 e 2019. E também, por exemplo, o balanço patrimonial, ele traz aí uma forma de comparar como é que está a empresa, comparando ativo e passivo. Então, isso são informações relevantes. Como eu falei para vocês, são informações que elas são obrigatórias, elas devem ser obrigatoriamente seguidas, tá? Então, está em norma. Por isso que já existe, já é institucionalizado, ou seja, é usado cotidianamente o balanço comparativo pela contabilidade e também a nossa demonstração balanço patrimonial, ela já tem uma coluna de ativo comparada com uma coluna de passivo. Então, isso já vem padronizado, já vem sendo utilizado, porque se trata aí de uma característica qualitativa fundamental, ou seja, obrigatória a ser usado, um padrão obrigatório a ser usado. Então, a segunda característica, então são só duas fundamentais, tá? Características qualitativas fundamentais, é a representação fidedigna. A representação fidedigna, ela fala o seguinte, para que a informação ela seja fidedigna, ela precisa seguir 3 passos, tá? Então, ela precisa ser completa. Então, vamos trazer um exemplo. Se eu
comprei uma máquina a prazo. Eu preciso fazer o lançamento do bem entrando no meu ativo e também preciso fazer o lançamento de quantas parcelas eu vou ficar devendo, que eu tenho lá a pagar no meu passivo. Então eu preciso ter a informação completa, tanto a entrada do bem, como e de que forma eu vou fazer o pagamento desse bem. Então, e cada vez que eu vou fazendo o pagamento, eu preciso ir dando baixa naquele passivo a pagar, tá bom? Neutra. Então, eu não posso ter viés na minha informação. Eu não posso querer, por exemplo, sonegar alguma coisa ou informar detalhes da compra ou da venda de algum bem da minha empresa pela metade, querendo melhorar a realidade da minha empresa. Então, por exemplo, eu fiz aí uma venda de 100 mil e fazer uma nota de 150 mil para de forma artificial, ou seja, de forma maquiada, eu aumentar 50 mil a mais no meu desempenho econômico. Então, não pode acontecer isso. Os meus lançamentos, as minhas informações, elas precisam ser neutras. E elas precisam ser livres de erro. Então, eu tenho que cuidar, eu preciso colocar uma descrição clara e precisa. Então, todo lançamento eu tenho que colocar uma descrição certinha. Pagamento da parcela referente março de 2020. Ou a parcela 1 de 5 do meu fornecedor tal. Então, eu preciso ter aí o máximo de informações para que não cause erros nas minhas demonstrações contábeis. Então, temos duas características qualitativas fundamentais, que é a relevância, que nos permite comparar os resultados de um ano para o outro, e também a representação fidedigna, que devem cumprir 3 passos: completas, neutras e livres de erro. Então, vamos continuar. Então, a gente percebeu aí que a estrutura conceitual, que é o CPC 00, ele privilegia a relevância e a representação fidedigna como características que devem ser obrigatórias nas demonstrações contábeis. Tanto que, como eu falei para vocês antes, os balanços que são enviados para o governo, que são enviados para instituições financeiras, eles já são enviados os balanços comparativos de um ano para o outro, para que a empresa consiga observar aí qual foi o desempenho econômico da empresa de um ano para o outro. Se houve aumento de passivos, se houve diminuição de passivos, se houve aumento de receita, se houve diminuição de receita, qual é a situação de liquidez financeira dessas empresas. Então, já permite essa observância. E a representação fidedigna é realmente fazer os lançamentos dos fatos contábeis de forma neutra, livre de erros e completa, então com todos os dados mesmo. E as próximas características, o próximo grupo que o CPC 00 comenta, são as características da informação contábil de melhoria. Ou seja, elas são importantes, mas elas não são fundamentais, elas não são obrigatórias. Elas são importantes de ser observadas nas nossas demonstrações contábeis, mas fica facultativa a presença dela nas demonstrações contábeis, nas análises das demonstrações contábeis, tá? Então, vamos seguir aí para ver quais são essas características qualitativas de melhorias. Então, a primeira característica qualitativa de melhoria é a comparabilidade. Então, como nós mesmos já falamos, a demonstração contábil, a gente fala que ela é boa, que ela se torna melhor, quando ela nos dá quando ela nos dá o benefício de comparar alguns dados da contabilidade. Então, aqui eu trouxe para vocês. O usuário deve poder comparar as informações contábeis de uma entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências na sua posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. O usuário deve também ser capaz de comparar os dados contábeis de diferentes entidades, a fim de avaliar em termos relativos a sua posição patrimonial e financeira. Então, aqui, ó, uma importante implicação da característica qualitativa de comparabilidade é que os usuários devem ser informados das práticas contábeis seguidas na elaboração das demonstrações contábeis
de qualquer mudanças nessas práticas e também dos efeitos dessas mudanças. Então, um exemplo claro da comparabilidade é, por exemplo, eu informar nas minhas notas, as notas explicativas, de que forma é calculado o imposto da minha empresa. Como que eu informo isso nas minhas notas explicativas? Eu informo se a minha empresa é do Simples, então a gente sabe como é que é calculado o imposto do Simples, qual é o anexo, qual é a faixa de incisão do imposto. Também posso colocar a minha empresa do lucro real ou a minha no lucro presumido. Então, isso traz base para o investidor pensar, por que essa empresa é do lucro presumido, sendo que ela se enquadraria pelo faturamento dela no Simples Nacional. Então, ela está tendo um custo a mais que ela poderia diminuir, né? Se ela tivesse aí um eficiente planejamento tributário, por exemplo. Ou também a forma de avaliação dos ativos, de que forma que é feita a avaliação de ativo. A avaliação dos meus ativos ela é feita anualmente, eu nunca faço a avaliação dos meus ativos. Então, isso aí também é uma forma de comparar. Então, são dados que nós expressamos, que nós publicamos em notas explicativas para os nossos usuários externos, para que eles consigam comparar as nossas demonstrações com demais empresas. Então, aqui, outra característica de melhoria, a verificabilidade. Então, a verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe a representar. Então, a verificabilidade deve permitir que diferentes usuários cheguem a um consenso após uma análise da informação prestada pela entidade. Então, o que a verificabilidade ela faz, pessoal? Ela dá poder para que o usuário da contabilidade possa chegar numa análise, pode chegar a um resultado dessa análise e que o mesmo resultado que eu cheguei, vocês também vão chegar. Então, a verificabilidade é trazer dados objetivos e claros que realmente que todos os usuários que estão analisando essa demonstração vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês. Todos nós analisamos o balanço da empresa Y e percebemos que ela se encontra vinculada ao Simples Nacional. Então, demonstrar isso por meio da DRE, por meio do balanço, que essa empresa, ela adota a tributação do Simples Nacional. Então, essa é a verificabilidade. Trazer a informação de forma clara e objetiva para que nós, analisando, conseguimos entender, essa empresa aqui, ela é vinculada ao Simples Nacional. A verificabilidade ainda, ela pode ser vista de forma direta ou indireta. Então, a verificação direta, ela é, como o próprio nome sugere, a gente observa a demonstração contábil e já verificamos que a empresa, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, o usuário da informação pode verificar quantas unidades de determinado item a entidade possui em seu estoque. Então, eu olho lá no balanço e percebo que a empresa Tecnologia da Informação, ela tem 30 MacBooks na empresa deles, de estoque para venda, tá bom? Então, é só eu olhar lá e eu vou ver lá em estoque, MacBooks 30. De forma rápida, eu bati o olho, analisei e vi. Então, essa é a verificabilidade direta. Aí, nós temos, por outro lado, outra verificação, que é uma verificação indireta. Ou seja, que a gente utiliza fórmulas para chegar no resultado, tá? Então, que a gente verifica através de fórmula. Então, nós usamos aí a análise das demonstrações contábeis para chegar ao resultado que nós queremos. Então, ali eu dei o exemplo. Eu bato o olho no balanço patrimonial e vejo que tem lá de estoque 30 MacBooks, 25 notebook Dell, 25 notebook Sony Vaio. Então, assim, só de eu bater o olho, eu já tenho uma verificabilidade do estoque que a empresa tem e de cada produto que
cada produto, quantas unidades. Aí, por outro lado, a indireta, eu consigo analisar por meio de cálculos se a entidade utiliza o método de avaliação PEPS ou a de avaliação de estoque PEPS ou se ela utiliza o método de avaliação EPS. Então, o usuário ele consegue fazer uma conta e chegar a verificar qual é o método de avaliação de estoque que a empresa faz. Então, nós temos duas formas, a verificabilidade direta e a indireta. Então, são duas informações de melhorias, ou seja, que o CPC 00 fala que é importante ter, mas não obrigatório. Então, aqui, ó, característica qualitativa de melhoria chamada tempestividade. Então, é uma informação que fica disponível a tempo para o usuário que irá tomar as decisões de modo a influenciá-lo nessas decisões e nessas informações. Então, o que quer dizer isso? É uma informação tempestiva, ou seja, vamos supor lá, pessoal, que a empresa, em 2019, ela fez uma análise de investimento, tá? Então, durante o ano de 2019, a empresa pensou, analisou e decidiu que vai aumentar o mix de produto dessa empresa. Então, que em 2020 ela vai comprar um outro setor com um mix de produto diferenciado. Então, vamos falar aí que a gente está falando de uma doceria. E essa doceria, ela além de vender doces para festas, ela também vai colocar junto, em anexo à doceria dela, uma sorveteria, tá? Que o pessoal vai sentar ali, vai poder utilizar do espaço, né, para compartilhar. Então, ela fez um investimento e pensou, ó, em 2020, então a gente vai aplicar esse investimento. Vai investir R$500 mil a partir de fevereiro de 2020. Ó, prestem atenção. Ainda foi feita a análise e foi decidido que será feito no ano subsequente. Então, em 2019 foi feita uma análise, foi tomada a decisão que em 2020 seria investido na empresa um novo mix de produto, tá? Porém, 2019, a demonstração contábil vai sair só com aquilo que realmente aconteceu. Mas o que é uma informação tempestiva? É quando eu faço em nota explicativa, ou seja, eu explico nas minhas notas explicativas que no próximo ano foi feita uma análise de investimento, foi feita uma análise de mercado e notou-se que precisa, notou-se que seria bom, notou-se que ele auferiria as receitas da empresa. Então, será aplicado um investimento de R$500 mil na empresa nessa nova linha de mix de produtos, que será a venda de sorvetes, né? É uma sorveteria anexa à loja. Então, você já avisa o teu investidor, você já avisa a pessoa que está tendo contato com a tua demonstração de 2019, que em 2020 será aplicado esse investimento, será feito esse investimento. Então, é uma informação que o investidor ele vai pensar, opa, eu vou investir nessa empresa porque eles vão fazer mais investimentos. Então, ela tem aí o desejo de atender o princípio da continuidade, tá? Então, ela quer crescer, ela quer continuar, ela está trazendo novos investimentos para a empresa. Ou ele pode pensar, opa, eu vou reter meu dinheiro porque 2020 não sei se vai ser um ano muito bom, ou a empresa vai ter mais custos, então eu não vou ganhar tanto lucro. Então, a informação tempestiva, ela influencia a tomada de decisão do investidor, tá? Ou do usuário externo de modo geral. Aí aqui nós temos a outra característica qualitativa de melhoria, que é a chamada compreensibilidade. Então, a compreensibilidade representa informações classificadas, caracterizadas e que apresentem, de fato, clareza e concisão. Gente, o que é a informação compreensibilidade? Tá? Então, aqui, na contabilidade, nós temos algumas atividades que, às vezes, o custo-benefício daquela atividade, ele não é bom. Então, vamos supor assim. No final do dia, a nossa empresa que nós temos, ela teve aí um furo de caixa vamos colocar aí R$100, tá? Um furo de caixa. Porém, nós temos no caixa R$100 a mais.
e nós não sabemos de onde veio esses R$ 100, porque na nossa contabilidade, no nosso controle, tem R$ 100 a menos. Aí, ao invés da empresa perder tempo procurando aí um dia ou usar meio dia do nosso tempo na busca de encontrar essa informação perdida, às vezes ela vai perder mais tempo e mais dinheiro gastando intelecto, gastando conhecimento para procurar esses R$ 100 perdidos, do que fazer um ajuste, entendeu? Que é uma coisa mais rápida. Então, assim, a informação ela precisa ser bem classificada, bem caracterizada, ela precisa ter clareza. Porém, a gente sempre tem que fazer uma coisa chamada pesar se aquela informação que a gente quer dar com mais clareza, mais concisão, ela não vai ter aí um custo maior do que o seu benefício. Então, ó, pessoal, isso eu dei um exemplo prático, porque acontece dar um furo no caixa de pequeno valor, mas que a gente sabe que não é alguma coisa que vai, como que eu vou dizer assim, artificiar, vai tornar as nossas demonstrações contábeis, os nossos controles internos artificiais, ou seja, que não espelhem a realidade, entende? Então, algumas coisas a gente pode, algumas situações nós podemos não usar de tanta rigorosidade. Então, tentar buscar uma forma mais simples, porque o custo ele não vai compensar o benefício. Claro que eu não estou falando que todos os dias a empresa está tendo um furo de R$ 200 e ninguém acha, um dia 100, outro 50. Daí a gente pode ter um problema de fraude dentro da nossa empresa. Então, assim, o seguinte, a gente tem que analisar situações, né? Mas algumas empresas levam muito ao pé da letra. Isso faz com que o colaborador, o contador, ao invés de voltar o seu olhar para uma coisa mais precisa, que vai trazer aí mais clareza, mais concisão, mais resultado do que procurar um furo de caixa, por exemplo, de pequeno valor, vai gastar mais tempo procurando um furo de caixa do que voltando o seu conhecimento, o seu intelecto, o seu tempo para alguma coisa que daria muito mais resultado. Então, aqui eu trouxe para vocês o seguinte. A exclusão de informações sobre fenômenos complexos pode tornar os relatórios contábeis de mais fácil compreensão. Por outro lado, a exclusão dessas informações poderia tornar os relatórios contábeis da entidade que reporta informação incompletos e potencialmente distorcidos. De acordo com o CPC, os relatórios contábeis financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimentos razoáveis de negócios e de atividades econômicas e que visem e analisem as informações diligentemente. Por vezes, mesmo os usuários bem informados e diligentes podem sentir a necessidade de procurar ajuda de consultores para a compreensão de informações ou de fenômenos econômicos complexos. Então, eu coloquei aqui duas coisas. Que nós, contadores, que estamos elaborando aí os relatórios contábeis financeiros, nós precisamos compreender que às vezes é melhor a gente colocar uma informação mais fácil, que não leve tanto tempo para a gente encontrar, para a gente buscar, porque o custo-benefício dessa informação, dessa busca, não é bom, tá? Então, a gente vai ter mais custo do que benefício, mas também, por outro lado, se a informação for importante, se a informação for relevante, nós trazermos ela com toda a sua complexidade, então, que façamos, tá? Então, que façamos. Mas isso é uma análise que o contador deve fazer. Então, a compreensibilidade é compreender que há dois lados. O usuário vai estar lendo a demonstração contábil, ele precisa entender do que a gente está falando. Por outro lado, nós também não podemos aí utilizar todo o nosso tempo para trazer informações complexas de forma mais fácil. Então, que o usuário também ele precisa ter o mínimo de compreensibilidade sobre aquilo que ele está analisando. Então, aqui, continuando. Relação de custos versus benefícios. É a continuação da característica qualitativa de melhoria chamada compreensibilidade, tá? Então, o que é a relação de custos versus benefícios? O equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de ordem prática, ao invés de uma característica qualitativa.
os benefícios decorrentes da informação devem exceder os custos de produzi-la. Então, é exatamente aquilo que eu falei. Tem que cuidar se o benefício da produção de uma informação ele vai ser maior do que os custos. Aí, ok, eu produzir. Se não, eu preciso me atentar mais aos benefícios do que aos custos. Além disso, os custos não recaem necessariamente sobre aqueles usuários que usufruem os benefícios. Por essa razão, é difícil aplicar o teste de custo-benefício em qualquer caso específico. Então, igual eu falei para vocês, é preciso fazer uma análise na empresa. Será que é bom eu fazer? Será que é bom eu ir buscar esse furo? Será que é relevante para mim, para minhas demonstrações contábeis? Ou será que é relevante eu informar que a empresa teve que tomar, por exemplo, um sinistro e ganhou lá um valor de 20 mil? Ou será que é melhor deixar esses 20 mil fora, nem envolver ele na minha empresa? Então, para algumas coisas, na minha contabilidade. Então, para algumas coisas, nós precisamos analisar se o custo não vai ser maior do que o benefício. Se a falta, vamos dizer, daquela informação não vai mudar a relevância da demonstração contábil, não vai mudar, por exemplo, a transparência, a clareza da demonstração contábil, às vezes é melhor a gente nem utilizar aquela informação nas nossas demonstrações contábeis. Mas claro que a gente está falando aqui de fatores pequenos e não grandes, tá? Então, de questões esporádicas, de questões eventuais. Então, pessoal, é isso aí, nosso último conteúdo, tá? Esse conteúdo das informações, das características qualitativas da informação, ele é um conteúdo que cai em prova de CRC, que cai em prova de concurso e que cai também no ENAD. Então, é por isso que a gente precisa se atentar a eles, tá? Então, nós temos dois grupos, características qualitativas da informação contábil fundamental, que são as obrigatórias, que são representadas pelas informações de representação fidedignas e pela relevância. Então, são apenas duas. E o outro grupo, que é o grupo com abaixo das características qualitativas de melhoria, que é o grupo de fundamentais, que é o grupo da característica das informações contábeis de melhoria, que é composto da informação de verificabilidade, tempestividade, comparabilidade, compreensibilidade. Então, são essas as informações que têm as informações que elas não são obrigadas a aparecerem nas nossas demonstrações contábeis. Porém, o CPC aconselha que elas estejam aí nas nossas demonstrações contábeis, beleza? Então, eu vou postar para vocês as atividades junto com esse vídeo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês por WhatsApp, por e-mail, pelo Classroom. Podem tirar suas dúvidas por lá. Beleza, pessoal? Obrigada pela participação.